pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreão. Vamos à análise pós-jogo de Novo Horizonte 1 de Sport 3, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Jogo que aconteceu na noite de sexta no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorgeão, em Novo Horizonte, São Paulo. Vamos analisar individualmente cada jogador do esporte. Agora, Henrique França demonstrou muita segurança, fez boas intervenções, vem passando muita tranquilidade a todo o setor defensivo e ainda contou com a sorte dos grandes goleiros em um chutaço do ponta direita Pablo Diego, que acertou o travessão no primeiro tempo. Enfim, partida boa do goleiro rubro-negro. Lionel de Plácido foi muito participativo e sempre que chegava à frente conseguia ser produtivo, mas defensivamente cometeu alguns equívocos, principalmente pela falta de ritmo de jogo. Em um desses equívocos, iniciou uma sucessão de erros que ocasiona no pênalti que origina o gol da equipe paulista. Porém, no contexto geral, não comprometeu no resultado final da partida. Enfim, partida boa do lateral direito argentino. Rafael Thierry e Chico, a dupla de zagueiros do Sport, finalmente encaixou no Campeonato Brasileiro Série B 2024. Fizeram mais uma partida beirando a perfeição, com botes e tiradas de bolas precisas, seja no jogo aéreo ou no jogo terrestre. Os zagueiros do Sport estavam sempre bem posicionados para qualquer eventualidade. Rafael Thierry muito bem na partida, com botes e desarmes precisos e muitas vezes auxiliando na cobertura do lateral direito de Plácido. E o que falar da partidaça de Chico? No começo sofreu com os avanços de Pablo Diego, mas depois ajustou a marcação, fazendo uma grande partida e foi agraciado por um belo gol, onde incorporou o lado centroavante do zagueiro, que abriu os caminhos para a vitória rubro-negra no interior paulista. Enfim, partida soberba da dupla de zagueiros do Sport. Dalbert fez uma boa partida. Sofreu com algumas bolas nas costas no primeiro tempo, mas depois dos 20 primeiros minutos de partida, se equilibrou e conseguiu ajustar, junto com o Chico, o corredor esquerdo defensivo rubro-negro. Ofensivamente, foi tímido, porém, iniciou a jogada que culminou no segundo gol para encaminhar a vitória rubro-negra no Jorgeão. Enfim, partida segura de Dalbert. Felipe, depois Luciano Castan. Felipe foi a peça mais destoante de todo o time rubro-negro na partida de sexta no interior paulista. Na marcação não comprometeu, mas errou passes demais e estava louquinho para fazer o que ele mais gosta, que é entregar gol. E de tanto persistir, Felipe conseguiu, pois se envolveu em um lance que gerou uma certa dúvida, mas que a bola pegou na mão do volante rubro-negro e que poderia ter estragado a grande partida do Sport. Enfim, partida ruim de Felipe, que foi substituído aos 41 minutos da segunda etapa pelo zagueiro Luciano Castan, que entrou para dar maior sustentação defensiva na reta final de partida, e pelo pouco tempo que esteve em campo, fica sem análise. Fabrício Domingues, depois Pedro Vilhena. O uruguaio ajudou demais na recomposição defensiva a partida inteira. Desde que o técnico português Pepa chegou ao Sport, vem conseguindo dar um pouco mais de consciência tática à equipe como um todo, e Fabrício Domingues vem conseguindo desempenhar bem esse papel de ser o homem da caça no meio-campo rubro-negro, mas sem perder a sua melhor característica, que é ser
o elemento de surpresa no ataque e sendo decisivo na assistência para o primeiro gol do Sport na partida de sexta no interior paulista. Enfim, partida boa do volante uruguaio, que foi substituído aos 41 minutos da segunda etapa por Pedro Vieira, que entrou para continuar dando a mesma dinâmica, porém, pelo pouco tempo que esteve em campo, fica sem análise. Titi Ortiz, depois Julian Fernandes. Titi Ortiz foi pouco participativo e, consequentemente, foi pouco produtivo ofensivamente. Apareceu em algumas cobranças de faltas, uma delas muito bem cobrada, e que na sequência da jogada originou o primeiro gol do Sport. Porém, o espírito de luta pela bola na recomposição defensiva é de se elogiar. Enfim, partida razoável do meio atacante argentino, que foi substituído aos 25 minutos da segunda etapa pelo volante compatriota Julian Fernandes, que entrou para dar um pouco mais de vigor físico na frente da área, melhorou o poder de marcação da equipe rubro-negra, dando uma maior sustentação defensiva ao Sport, e ainda quase marca numa cabeçada que beijou o travessão. Enfim, partida boa do volante argentino. Lucas Lima, um verdadeiro maestro do esporte nessa temporada 2024. Muito participativo, todas as jogadas criadas pelo Sport passam pelos pés de Lucas Lima, e nesta reta final da temporada vem colocando os jogos no bolso. É impressionante como consegue ser decisivo com pré-assistências e passes para gol, e não é porque é do Sport, mas hoje Lucas Lima é o craque do Campeonato Brasileiro Série B 2024. E digo mais, não é só pela parte ofensiva que ele se destaca, e sim pelo aspecto coletivo e defensivo que ele vem contribuindo muito na caminhada do Sport rumo ao acesso. Enfim, mais uma partida para aplaudir de pé Lucas Lima. Gustavo Coutinho, depois Lene Lobato. Gustavo Coutinho, resumindo em uma palavra a partidaça do centroavante do Sport, a palavra é confiança. Jogador confiante quando entra no gramado eleva o nível técnico da própria partida, e foi o que aconteceu na noite de sexta no interior paulista. Gustavo Coutinho nos primeiros minutos mal conseguia tocar na bola, e quando tocava perdia rapidamente. Mas bastou um lance para mudar tudo. Aí vocês vão pensar assim: claro, Caio, o golaço mudou tudo, mas quem tenta dar um chapéu no zagueiro e ganha a falta que segundos depois originou o primeiro gol do Sport? Daí por diante, Gustavo Coutinho se transformou, fez o golaço, perdeu outras 3 oportunidades, sendo a última criada por ele próprio, e ainda fez a assistência para o terceiro gol rubro-negro. Enfim, partida exuberante de Gustavo Coutinho, que saiu exausto, sendo substituído aos 44 minutos por Lene Lobato, que entrou e participou bem das poucas ações que teve na partida, mas pelo pouquíssimo tempo que esteve em campo, fica sem análise. Wellington Silva, depois Christian Barleta. Wellington Silva foi pouco participativo e, consequentemente, pouco produtivo ofensivamente. Porém, ajudou demais na recomposição defensiva pelo corredor esquerdo, e fico com aquela sensação que sempre quem está no banco é melhor, que independentemente de qual jogador atue pela ponta esquerda do Sport. O que quero dizer com isso? É que quem entra rende mais do que quem inicia os jogos. No jogo anterior, foi o Wellington Silva que entrou e resolveu o jogo. E nesse jogo, foi a vez de Christian Barleta entrar e dar números finais ao placar. Enfim, partida boa dos pontas do Sport. O Novo Horizontino demonstrou ser
uma equipe taticamente organizada que trabalha com pouca posse de bola, mas que ataca de maneira direta e objetiva. Porém, quando precisa sair um pouco de suas características, não consegue ter criatividade para mudar o panorama da partida. E se não cuidar desse aspecto, pode complicar um acesso que parecia estar muito seguro. No primeiro tempo, o Novo Horizontino tomou a iniciativa e conseguiu criar várias oportunidades, principalmente no lado direito de ataque, explorando a velocidade e a explosão física do ponta Pablo Diego, que criou a chance mais clara num chutaço que acertou o travessão. Já o Sport começou errando muitos passes e não conseguindo sair da forte marcação exercida pela equipe do interior paulista. Porém, a partir dos 20, 25 minutos, começou a ganhar as segundas bolas e aos poucos foi tomando as rédeas da partida. E aos 38 minutos o Sport abriu o placar. Lucas Lima recebeu na direita, achou o Fabrício Domingues infiltrando na linha de fundo, o uruguaio deu voltando e encontrou o zagueiro Chico, que dominou e finalizou para fazer Novo Horizontino 0, Sport 1. 4 minutos depois, o segundo gol rubro-negro. Lançamento de Dalbert, Lucas Lima de primeira cruza e Gustavo Coutinho, sem deixar a bola cair, finaliza de puxeta, fazendo Novo Horizontino 0, Sport 2. E terminou assim o primeiro tempo onde a eficiência pernambucana fez toda a diferença para o placar, até aquele momento ser favorável ao Sport. O começo da segunda etapa voltou numa trocação desenfreada, com os dois times criando simultaneamente duas chances claras para cada lado, isso tudo nos primeiros 5 minutos de partida. A partir daí, as coisas se estabilizaram até que aos 14 minutos, depois de uma sequência de escanteios, o volante Felipe do Sport coloca a mão na bola dentro da área, depois de uma cabeçada do ponta esquerda Wagner. E o árbitro carioca Bruno Arleu de Araújo marca o pênalti que o meia central Marlon bate com extrema categoria, fazendo Novo Horizontino 1, Sport 2. Daí em diante, para quem achava que o Sport iria ligar o modo bunda na parede para segurar o resultado, ficou redondamente enganado. Pois a equipe rubro-negra sempre chegava com bastante perigo ao ataque. Tanto que aos 33 minutos, de novo, Lucas Lima lança Gustavo Coutinho, que consegue passar pelo goleiro Jordi e passar a bola com um gol vazio para Christian Barletta decretar a vitória importantíssima para esquentar de vez a briga, não só pelo acesso, mas também pelo título do Campeonato Brasileiro Série B 2024. E vamos às notas. Notas do Novo Horizontino. Nota 4. Faltou eficiência nas finalizações, dinâmica criativa e ofensiva. Faltou saber trabalhar melhor com a bola nos pés para poder dar uma maior pressão no esporte. E volto a dizer que é um time que, quando precisa sair um pouco das suas características, não consegue ter criatividade para mudar o panorama da partida. Abre os olhos, Tigre do Vale, pois se não cuidar desse aspecto, pode deixar escapar um acesso que parecia estar muito bem encaminhado. Notas do esporte, nota 8,5. Desde que o técnico português Pepa chegou ao esporte, ele conseguiu identificar rapidamente o que a equipe rubro-negra precisava para alavancar sua campanha na competição. O chamado saber sofrer. Hoje
a equipe rubro-negra, quando necessário, sabe sofrer. E o mais interessante é que o Sport não perdeu a sua essência ofensiva. Às vezes, no futebol, assim como na vida, é preciso dar um passo atrás para poder dar 10 futuramente. O Sport, finalmente, na reta final da competição, se tornou uma equipe equilibrada e que agora começa a ver o título da Série B à vista. Resta saber se vai querer ou não ser campeão, pois futebol tem para isso. Notas da arbitragem. Nota 8. A arbitragem comandada pelo carioca Bruno Arleu de Araújo foi boa. Esteve sempre muito próximo das jogadas, buscou deixar o jogo fluir, foi muito bem nas marcações de faltas e no lance que gerou uma maior dúvida, marcou bem o pênalti. E o VAR deu uma ajudinha quando precisou. Aplicou ao todo 8 cartões amarelos, sendo 3 para o Novo Horizontino e 5 para o Sport. Público e renda. Público, 3.106 torcedores, renda de R$ 41.090. Deixem um like, comentem, compartilhem, inscrevam-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajudem. E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Fiquem agora com a classificação de momento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Um grande abraço, fiquem com Deus e pelo esporte tudo!